Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Instituto de Ciência e Tecnologia Kepp e Pacheco, mantenedor das Faculdades Trilógicas Kepp e Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Livraria Próton. Olá, telespectadores do nosso programa sobre a ciência trilogia analítica. Vamos então ver aqui hoje os nossos psicanalistas, os nossos professores da Faculdade de Trilógica, falando um pouco também da aplicação desse conceito que Kepp desenvolveu da inversão psicossocial. Então, Dr. Kepp, quem que o senhor gostaria agora que abordasse esse tema da inversão aqui dos professores que estão aqui na sala? Olha, eu queria mostrar a energia escalar. Aqui tem 2 ímãs. O que é um imã? É um tipo de metal que tem a propriedade de trazer do exterior, né, do ar, a energia escalar. Então, veja o seguinte. Olha, veja aqui. Um positivo com negativo, assim, ao contrário, se atrai. Então, tem uma energia. Mas essa energia que tem aqui, o imã, não é isso que fabrica. Não é o imã que fabrica isso aqui. Isso aqui chama a energia de fora. E até agora a ciência teima em dizer que isso é que faz a energia. Não é. A energia está fora e a gente vive com a energia que recebe. O coração, por exemplo. Por acaso o coração é um imã? É, de uma certa forma, é mesmo. Só que o coração é carne, né? E é um modo de a nossa estrutura orgânica captar essa energia que vem de fora. E à medida que a gente vai perdendo, porque por causa do envelhecimento, por causa dos erros que a gente comete e que vai cortando, né, praticamente a energia perfeita, que toda criança é alegre, por quê, né? Porque a criança aceita bem a vida como é, gosta, né, de brincadeira, de alegria, etc. Agora, é claro, né, o indivíduo, com o tempo, vai ficando embebido pela patologia social. Cada vez ele vai ficando mais triste. Veja aí as pessoas muito idosas, né, como já são diferentes. A própria estrutura orgânica já vai se deformando. Por quê, né? Porque já não tem mais aquela atitude alegre para captar isso que o imã capta aí, que é um compromisso. Então vamos voltar agora no quadro para ver, em terceiro lugar, o que acontece. Ver no ser humano só o orgânico. Medicina. Quer dizer, se não vê a parte psíquica, a parte espiritual, como? A maior parte que o ser humano tem é espiritual. Vamos dizer, se existem assim uns demônios tentando a gente, atrapalhando a nossa vida, existe um monte de anjos em maior quantidade querendo ajudando. Então, por que o ser humano não acredita, né, que nem nos demônios, que os demônios estão orientando? Uma questão, 3 principalmente, 3 elementos. O indivíduo soberbo, né, que ele acredita só na cabeça dele, né?
que ele acha que ele é que sabe a verdade. Ou então, na soberba, né? O indivíduo tem um enorme erro, porque ele não procura saber o que os outros transmitiram, principalmente os gênios, né? Para ele pensar de modo certo. E, em segundo lugar, né? Até Freud falava da questão da inveja, né? Que ele notava que a inveja cria muitos problemas. É interessante isso, né? Que ele, sendo um médico organicista, bom, ele se dizia ateu, não sei se era mesmo, ou contra a igreja ou contra Deus. Então, ele achava, né, que era apenas, tudo vinha do corpo, né? Então, essa questão da ciência é muito errada. Então, ele admitiu que a questão da inveja cria problemas, que o indivíduo muito invejoso, ele ataca o outro. Por quê? Porque ele não quer que o outro tenha sucesso. Então, Dr. Kepp, aí a gente chegou no cerne, na raiz da inversão. Inversão é uma versão ao contrário. Inveja é não ver, não ter consciência. Então, a gente chega aí, no cerne do porquê o ser humano, olhando para o que é bonito, o que é grandioso, divino, verdadeiro, ele como que tem uma reação de contração interna. Essa contração interna vem dessa inveja inconsciente, que já ficou, então, entranhada na inversão. É a inversão, inveja, praticamente sinônimos. E isso é algo universal. Todos têm, todos sofrem disso, todos diante do que é bom, belo e verdadeiro. Quem não reage se contraindo diante da verdade, né? E quem que não reage também se contraindo diante da ética, de ver a bondade de uma pessoa, a necessidade de ser bom. Isso é universal, todas as raças. Cláudia, eu escrevi um livro chamado, veja aqui, A Medicina da Alma. Então, muitos estranhavam na faculdade de medicina, mas o que é isso, né? A medicina, a questão da alma. Então, o que é, né, a alma na questão toda patológica? Então, não é o corpo doente? Não, gente. A alma é muito mais doente do que o corpo. Então, na questão da inveja, por exemplo, o Freud de fato falava que a inveja era uma praga da humanidade, que na inveja, de fato, o indivíduo ataca o outro sem motivo, só porque o outro é melhor. Que coisa interessante. E um terceiro elemento, né? Até gostaria que mostrasse através da máquina esse quadro que fala da questão da ira, né? Olha, além da inveja, além da soberba, tem ira. Olha, o fulano na ira, ele tem tudo deformado aí. Tem até a expressão deformada. Então, ele está com uma lança aí querendo espetar e matar todo mundo. Então, o que acontece? Se o indivíduo tem essa atitude de ódio, né? E não de amor, por quê? Existe ódio que é o contrário do amor. Se o indivíduo entra no ódio, ele elimina o que é real, que é o amor. Então, na questão da soberba, o que é real? É o indivíduo humilde, o indivíduo que se submete, o indivíduo que aceita, né, o que existe de real.
E na soberba ele não aceita o que é real, ele quer criar, então cria uma ciência errada, a física errada, a medicina errada, até mesmo na teologia, né, existem ideias erradas, como, por exemplo, o monte de deuses, como a Índia criou, então, como se houvesse um monte de deuses lá dirigindo o povo e que Deus só pode existir um só. Quer falar, Luiz? Então, o senhor está comentando da questão da humildade e aceitar o real. Imagina a beleza dos dentes naturais, né? E muitos seres humanos estragam esses dentes, querem clarear, fazer facetas, ortodontia para adultos, tirar dentes bons e fazer implantes. Então, mostra muito a questão da inveja, inversão. E Salomão dizia, né, também a questão até de cárie dentária, Salomão dizia que a cárie é uma inveja, né? A inveja é a cárie nos ossos, né? Então, toda vez que a pessoa está estragando os dentes naturais, tem que pensar nisso, que está com inveja e inversão. E teomania, né? Porque dentes naturais não tem o que é melhor, né? Então, eu falo que geralmente pessoas tidas como geniais fazem coisas geniais de estrago, praticamente. E um deles é Karl Marx. Bom, Freud também fez estrago, tirando Deus da jogada. E o Isaac Newton também fez estrago, e o outro lá que ele seguiu, né, também fez estrago, porque coloca tudo como se fosse exterior. O que é do interior nosso, do interior das coisas, é o real. O que é fora, geralmente, principalmente achando que isso aqui movimenta tudo, então é uma coisa irreal. Olha, para contrariar, né, o erro do Karl Marx, ele escreveu um livro chamado o quê, né? O Capital. Então, de onde vem o capital? Vem aqui, ó, do trabalho. Então, sem trabalho não pode haver capital. Capital é o dinheiro, né? Então, um país que trabalha é um país rico. E qual o país rico que trabalha bastante? Japão, por exemplo, China, atualmente, antigamente, eu acho que a Alemanha trabalhava muito, e ainda, em parte, trabalha Estados Unidos. Então, a questão, por exemplo, do Biden, né? Ele quer que, como Reagan, quer que, por exemplo, tirem assim, vivam do dinheiro das bolsas. Estão pondo na bolsa uma quantia, vive sem fazer nada. Mas, gente, a nossa vida aqui é curtinha, viu? A nossa vida aqui é uma passagem que ainda Deus, na bondade dele, né? Ele ainda deu para nós, para o ser humano resolver. Ou você quer o quê? Quer o demônio ou quer a mim? Então, se quer o demônio, olha, paciência, fez a sua escolha e você sabe o que ele faz, tudo, então não tem desculpa. E se aceita Deus, então tem a questão celeste, né? Até escrevi um livro aqui, O Universo dos Espíritos, né? Olha, o pessoal espírita tem ideias muito interessantes, acertadas. Então, eu escrevi para ajudar aquele que criou o Espiritismo. Allan né? Kardec? Allan Kardec, né?
ele colocou muita coisa errada também. E eu escrevi esse Universo dos Espíritos para mostrar o que seria, o que é certo. Então, essa questão que nós pusemos aí, em terceiro lugar, né? Veja aí. Em terceiro lugar, eu já disse, né? Ver no ser humano só o orgânico. Agora, em quarto lugar, ou ver só o espiritual, a alma, sem o orgânico. Então, o indivíduo que só vê o que tem espírito e não vê também a parte social, a parte orgânica também, porque é tudo junto, né? Então, esse que só quer ver a parte, vamos dizer, de milagres, né? Tudo é milagre. Não é, gente. O milagre já é a nossa vida. Tudo que a gente faz, tudo que realiza já é um milagre. Milagre é viver de acordo com a existência. Então, Dr. Kepp, o que eu queria comentar é essa questão, né? Quando o senhor mostra que tudo é energia, né? Então, os nossos pensamentos e sentimentos também são energia. E com essas energias nós nos comunicamos telepaticamente com os outros seres, inclusive com os seres espirituais. Então, depende muito o tipo de sentimento e pensamento que a pessoa alimenta na vida dela. Se ela alimenta mais o lado bom, né? Positivo, a ética, então ela vai estar mais conectada, vamos dizer assim, aos seres espirituais bons. E quando ela tem muito sentimento nocivo, não tem consciência da inveja, da inversão, da patologia que ela tem, então a conexão naturalmente vai ser com os seres malignos. Então, sem essa percepção, não tem como a pessoa ter equilíbrio, saúde. Então, aquela história, o que eu não vejo não existe, mas como assim? Toda a comunicação é feita de forma energética que a pessoa não está vendo, mas está aí o tempo inteiro e dominando a vida da pessoa. Né? De um jeito ou de outro. Então, né, o Dr. Kepp falou aqui sobre as pessoas que veem tudo só no material ou tudo só no espiritual. A gente nota a evolução de certas civilizações, né? Vamos supor a Índia, que até recentemente era muito, e ainda é muito atrasada, né? Tem muita pobreza. São regiões, assim, são bolsões da terra que querem desprezar a matéria. Dizem que a matéria é uma coisa inferior, a sociedade é inferior, que o importante é só o que a pessoa tem no espírito. Inclusive falam em diversas reencarnações. Então, isso também é um erro, porque este mundo, a criação, o mundo material é o nosso reino, é o reino divino, que nós temos que cuidar, dando a primazia, evidentemente, ao que é superior, aos valores metafísicos, regendo, mas esse é o nosso reino. Como o Dr. Kepp falou, nossa vida é curtinha. A gente tem que cuidar bem desse reino, que é a expressão física da magnificência, da glória de Deus, né? E é um presentão que nós temos que cuidar e desenvolver. Então, eu acho que vem muito a calhar, Dr. Kepp, inclusive certas regiões do Brasil que foram muito dominadas por religiões, né? Seja afro, seja a Igreja Católica, eles tendem a ter uma atitude de extrema dependência e acham que tudo vai ser milagre. Então, não trabalham, não se esforçam e esperam tudo caído do céu. E o que acontece é a miséria como resultado. Então, nesse sentido, eu gostaria só de dizer, Dr. Kepp, que uma das grandes inovações ou consciências que o senhor trouxe nesse campo é de que corpo e alma são a mesma coisa. Então nós vivemos no mundo espiritual, o nosso corpo ele é espiritual, a matéria ela é espiritual e nós já somos eternos. A partir do momento que a gente nasceu, nós somos eternos. O que significa isso? Que não existe um mundo aqui e um mundo lá. Nós estamos num único mundo que vai desde aqui até o plano divino lá em cima. E tudo que nós fazemos nesse mundo já tem uma consequência eterna.
eterna. Nossos maus pensamentos, as nossas más intenções e sentimentos, eles já estão agindo em nós instantaneamente e na nossa eternidade. Nós vamos carregar na eternidade aquilo que nós somos hoje a cada instante, né? É por isso, né, César, que a questão, por exemplo, da pessoa que reza, que tem oração, tem influência muito grande na humanidade. Então, não é uma questão só de superstição, a oração, terço, esse trabalho que as igrejas fazem, né? Para incentivar o ser humano a ter contato com o ser divino. Eu gostaria de mostrar o segundo quadro aí, do exame de sangue, para ver, olha, esse é um quadro que mostra praticamente o exame de sangue assim mais normal, né? Os glóbulos bem acomodados. Então, é uma pessoa menos doente, vamos dizer. É uma pessoa que tem uma conduta que ajuda o mundo. E são essas pessoas assim mais sãs que salvam a humanidade. Portanto, eu gostaria de fazer estudo, né, mostrar aqui, em quinto lugar, o que nós temos ideia. Quinto lugar. Pensar que a libido é a força principal. Para quem não sabe o que é libido, Dr. Kepp, porque muitos acho que não tem essa cultura psicanalítica, é a vida sexual, né? Em termos assim mais simplificados. Não, é uma frase que vamos dizer, uma palavra criada por Carl Gustav Jung, que era um psicanalista, que era companheiro do Freud no seu início, e que ele criou essa expressão para dizer dessa energia sexual. Mas isso é uma piada. Olha, eu gostaria de falar o seguinte: complexo de Édipo, o Freud falou. O que é o complexo de Édipo? É o fato de, por exemplo, o filho homem querer sexualmente, vamos dizer assim, a mãe para ele. Não quer, gente, isso é uma balela. E a menina querer o pai só para ela, contra a mãe, isso é uma piada. O Freud, na parte, vamos dizer assim, de técnica, a psicoterapia é um gênio enorme, né? Usando vários assim, amigos que, por exemplo, trouxeram a associação de palavras, trouxeram a questão da conscientização na psicanálise existencial. E essa parte é incrível, né? Mas nessa questão de, vamos dizer, de libido, de a criança querer já o homem, né? O rapaz, a mãe só para ele, ou então a menina, o pai só para ela, não tem nada de libido. Agora, pode ter, mas seria a pessoa muito doente que faria essa escolha. De maneira que é um erro. As ideias de Freud são um desastre, viu? Ele trouxe ideias ruins também do Carl Gustav Jung, né, que acompanhou, ou então as ideias, né, de Karl Marx, que eles queriam só dinheiro para resolver tudo. Então, um milionário aí, o indivíduo, por mais dinheiro que tenha, por acaso ele não vai morrer? Às vezes ele tem mais doença que outro que é menos favorecido pelo dinheiro, de maneira que
existe nesses chamados gênios, né? Nesses três, né? Olha, veja bem, Freud, né, que se dizia ateu e que excluiu a teologia do estudo da vida psíquica, além do Freud, o Karl Marx, que só colocou dinheiro como valor, e o que mais, né? Uma pessoa que só tenha assim colocado orgânico, né? É o Isaac Newton, Einstein, Pasteur. Galileu. Galileu e tantos outros. Bom, estamos no nosso tempo de hoje. Acabou. A semana que vem estaremos... Não, semana que vem não, amanhã. Já estaremos com vocês. Tchau. Tchau para vocês. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo.